Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Amém? Aos nossos visitantes, ao pessoal em casa, em algum lugar, assistindo a transmissão desse culto, que Deus possa lhe abençoar, usar a transmissão desse culto, usar este culto aos que estão aqui, para falar ao seu coração. Este é o desejo do nosso coração. Nós estamos alegres. Pela manhã tivemos a nossa EBD e um grupo muito grande. Não vou dizer que tinha o mesmo número de agora de noite, mas pelo menos a metade disso, ou um pouco mais, pela manhã, e foi uma bênção estudarmos a palavra de Deus, estarmos juntos, divididos em salas. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, bendizer o nome dEle, e por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18. Irmãos, essa semana será uma semana de um feriado prolongado, a programação da igreja será um pouco enxuta, porque a gente sabe que muitos vão viajar, mas estaremos aqui no final de semana, na quarta, no final de semana, para a nossa cantata de Páscoa, domingo que vem. Então, desde já prepare-se para estar conosco, você é o nosso convidado para estar aqui. Vamos continuar orando pela irmã Nini. Deus pode qualquer coisa, todas as coisas. Para Deus não há impossíveis. A medicina já desenganou, é verdade. Mas Deus ressuscita mortos. Deus é o dono da vida, Ele pode. De todas as formas, oremos para que a vontade dEle se cumpra e também que o consolo dEle, a força do Espírito Santo esteja sobre a vida de Nilza, Alexandre, Milka e toda a família. Amém? É por isso que estamos orando. Os irmãos devem ter percebido a leitura responsiva, a pastoral. Então, eu imagino que a maioria saiba qual é o tema dessa noite. Alguém arrisca? Oração. Nós vamos falar sobre oração para compreendermos tudo aquilo que vem sendo construído dentro do culto desde o começo. Por isso eu quero lhe convidar, o texto vai estar aí projetado, a versão é NAA. Nós vamos ler esta parábola que Jesus contou. Diz assim a partir do verso 1. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me importunando, vou julgar a sua causa, para que não aconteça que, por fim, venha molestar-me. Verso 6. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Esse é o texto. Curve sua cabeça, vamos orar e pedir a Deus graça, discernimento, fé, para que possamos, nessa noite, compreender aquilo que Deus quer nos falar. Santo Deus e amado Pai, queremos te agradecer por essa noite, por tudo que o Senhor já permitiu até aqui nesse culto, pela sua santa palavra, pelo povo que aqui está, por aqueles que escutam a transmissão desse culto de algum lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, viemos aqui, visitantes, amigos, os crentes e membros dessa igreja, prestar um culto a Ti e ouvir a direção, o consolo, receber fé, a esperança, a advinda da Tua palavra. Por isso, como o Senhor nos ensinou que o Senhor é o pão da vida, alimente-nos nessa noite. Para isso, use a Tua palavra e esse Teu servo, para que a Tua palavra seja exposta, de forma que o Teu povo possa ser abençoado ao cultuar o Senhor nessa noite. Fala conosco, desvenda os olhos do nosso entendimento, para que possamos bendizer o Teu nome. Assim oramos desde já, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Meus queridos irmãos e amados,
Essa é uma parábola muito importante que Jesus conta, né, através da narração do Evangelho de Lucas, nos convidando a mergulhar nisto que eu entendo que seja um dos pontos de doutrina mais importantes da fé evangélica cristã, que é a oração. Por coincidência, hoje pela manhã, na classe de batismo, nós falamos sobre oração, era uma aula sobre oração. E o texto sagrado vai nos ensinar, nós vamos refletir, nós vamos mergulhar e entender por que orarmos, qual a importância da oração, né, e pedimos que o Senhor nos ilumine de forma que possamos entender. Eu queria dizer para os irmãos que a oração que o texto se refere é uma oração persistente. O convite é para uma oração perseverante, uma oração que não se desanima, que não desiste nunca, pelo contrário. O Senhor permite esse texto porque em tempos de angústias, em tempo de dificuldade, o que nos resta senão buscarmos a Deus através de oração? E é o que acontece, a figura da viúva, a figura do juiz, tem símbolos importantes para que a gente possa aprender nessa noite. Aprender com ela, aprender com esse juiz, que não é um exemplo ou um espelho do Senhor, mas é exatamente o contrário, o juiz representa aquilo que Deus não é, e mostra como Deus age como um justo juiz. Por isso, o texto é de muita importância para as nossas vidas. Ele vai falar sobre perseverança, sobre injustiça na terra, sobre sofrimento do povo de Deus, sobre perseguição. O texto vai falar sobre a soberania de Deus, que nem sempre vai nos atender no nosso tempo e na nossa hora, mas que não está desatento aos nossos pedidos, sofrimentos e às nossas orações. Mas esse texto também, ele trata de escatologia. Se os irmãos pegarem aí, pode colocar, a película antes dessa, no capítulo 17, Jesus vai falar com seus discípulos sobre a sua volta, as dificuldades que haverá no mundo, e que eles deveriam estar preparados, eles deveriam estar prontos para viver nessa vida com esperança, com fé, e se preparando, porque qualquer hora Jesus iria voltar, mas enquanto ele não voltasse, nós passaríamos por dificuldades, e em meio a essas alegrias e dificuldades, teríamos que buscar ao Senhor, e é o que o texto vai nos ensinar. Lucas é o autor desse evangelho, era médico, historiador, um homem que andou muito perto do apóstolo Paulo, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. A gente, quando fala em datas na Bíblia, é sempre muito complicado, mas aí em torno de 62 a 66, mais ou menos, quando essa carta foi escrita para um indivíduo, em especial Teófilo, que provavelmente era alguém de posição dentro do Império Romano. Lucas era um gentio convertido ao cristianismo, e essa parábola vai nos ensinar o quanto Deus se importa e deseja que o seu povo continue em espírito de oração todo o tempo. Por isso eu quero, verso a verso, expor com os irmãos e pensar com os irmãos sobre esse texto. O objetivo principal desse texto que nós lemos é a perseverança na oração. Então, o que o Senhor e o texto, o Lucas quer nos ensinar, a importância da oração. E é alguma coisa que no mundo evangélico, a última estatística, e já tem alguns anos que eu vi, era que das religiões, e todas elas, os evangélicos eram o povo que menos orava. E isso é muito grave, porque perceba que se pegarmos e você pensar que o muçulmano 3 vezes ao dia, ele se curva diante dos seus deuses, da sua crença, e ele busca e faz as suas orações, ainda que a gente entenda que não seja a pessoa certa ou talvez de forma correta, mas o faz. A maioria das religiões são incentivadas a orar muito, mas o povo de Deus, e por um fato muito simples, é resistido na oração. Eu conheço pessoas que querem orar e quando vão orar dá um sono medonho. Eu conheço situações que a pessoa fala, eu vou orar, e aí tem uma briga com a esposa, e aí não consegue mais orar.
que vai dizer, eu vou orar, se determina a hora, daqui a pouco acontece um incidente e essa pessoa é distraída e não pode mais orar. Então, há diversas situações constantes na vida das pessoas que fazem elas saírem do caminho da oração. E no Evangelho de Atos, também escrito por Lucas, existe um exemplo do caminho da oração, quando os apóstolos iam para a oração da hora nona, oravam. Hoje pela manhã perguntaram, pastor, mas tem algum momento certo para a oração? Bom, o salmista vai dizer que pela manhã. Se você vê os evangelhos, Jesus ia para as madrugadas. Os apóstolos estavam indo no pico do sol do meio de 3 horas da tarde. Qual é o horário melhor para orar? Não tem. O texto que nós lemos aqui, um dos textos diz orai sem cessar, e orai em espírito. O importante é orar. A Bíblia cita alguns momentos, mas não define e diz, impõe que seria aquele momento. Eu, pessoalmente, acho que amanhã, antes de entrar em contato com o mundo, né, digo com as labutas do dia a dia, esse é o melhor horário. Você está em silêncio, sozinho, ainda não está com sua mente cheia, seria o melhor horário, na minha opinião. Mas quando se refere à noite, eu penso nas madrugadas, é porque também há silêncio. Quando ele diz, quando você for orar, aquele texto dos evangelhos, entre no seu quarto, também entendo que ele está se referindo a você ter tranquilidade, ter um momento a sós e pessoal com o Senhor. Por isso, a oração não tem um horário específico, mas a gente deve entender que deve ser uma coisa separada, dedicada ao Senhor, para que você realmente se concentre na oração. O contexto, então, era Jesus ensinando e dizendo, preparando os discípulos e a igreja, para que na sua volta, enquanto ele não viesse, havia dificuldades, eles precisavam estar preparados, mas também para mostrar o mundo corrupto que nós vivemos, injusto, a perseverança daqueles que vivem diante do Senhor e a figura da viúva que fala sobre aqueles que estão impossibilitados e que não tem ninguém por eles, absolutamente ninguém. A viúva é uma figura vulnerável, de alguém desamparada, completamente dada à sorte. E um Deus que, diferente dos homens corruptos, está pronto a ouvir e a atender a sua igreja. Por isso, vamos lá. A partir do verso 1, ele vai dizer assim, propôs Jesus uma parábola para mostrar o dever de orar sempre e nunca desvalecer ou parar. Aqui, de saída, o Senhor já mostra a necessidade contínua da oração. Percebe que ele já abre dizendo da necessidade, verso 1, de orar sempre e nunca desvalecer. O que é que você entende diferente do que está escrito aí no texto sagrado? No original é exatamente isso, sem desanimar, sem esmorecer. É por isso que ele diz o dever de orar sempre e não desanimar, e não desvalecer quanto à oração. A oração é apresentada como um exercício da nossa fé, que nós precisamos fazer continuamente, ainda que a resposta seja demorada. E é verdade que muitas pessoas começam no caminho da oração, mas porque não tem a resposta de imediato, alguns desistem no segundo dia, na primeira semana, no primeiro mês. Meus irmãos, e a gente não pode aqui determinar em cada oração que fazemos como Deus e qual o tempo que Deus vai responder, mas uma coisa é certa, o tempo de Deus é perfeito para a vida de cada um de nós. Mas o ponto número 1 é, você deve prevalecer, você deve determinar em seu coração no dever de orar e nunca desanimar. E nesse sentido, o texto sagrado está nos ensinando, a oração não é alguma coisa que você começa e deva parar, mas é alguma coisa perseverante que você deva todo o tempo perseverar, ainda que você não esteja vendo nada ou nenhum efeito. Devemos cultivar uma vida de oração diariamente, regularmente, e não como um ritual, não é um ritual. Hoje também ensinei, eu falei, olha, oração, falar com Deus é comunhão com Deus, é relacionamento com Deus, não é um rito, não é uma reza. A oração que Jesus ensinou não é uma reza para repetirmos, Pai nosso que estás no céu, mas ela aponta como nós devemos orar, e não orar exatamente daquele jeito, mas prestar atenção como devemos orar
ponto a ponto ali nós ensinamos. Por quê? Porque nós devemos cultivar essa vida de oração, e não exatamente como um rito, mas na dependência de Deus, crendo nele e para relacionarmos com ele. Devemos cultivar então essa vida diariamente. É como, Moésio, um agricultor que planta, poderíamos fazer essa analogia. E ele planta, e ele não vai abrir mão, porque ele sabe que ele planta, mas não pode apenas ter plantado e abandonado a sua lavoura. Ele precisa todo o tempo, todos os dias, estar de olho, se está seca a terra, se tem muita água, se há muita chuva, se há muito sol, e perseverar em cuidar daquilo que ele plantou. A oração deve ser assim. Por isso, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Como está a sua vida de oração nesse sentido? Você é daquelas pessoas que começam a orar por alguma coisa e desiste? Lá em Eclesiastes tem um texto que vai dizer que pela manhã semeia a sua semente, e à tarde não retires a sua mão dela, porque não sabe se essa ou se aquela vai prevalecer. A oração é algo que precisamos todo o tempo, irmãos, perseverar, porque sem ela nós não podemos. Escute este comentário. É interessante, a oração é o meio pelo qual a alma se apega a Deus, e sem ela a fé se dissipa. É pela oração que nós temos o fervor no coração. Alguém que ora é alguém cheio de fé. Alguém que ora é alguém que conhece a Deus porque está em comunhão com Deus. Alguém que ora é alguém que está cheio do vigor espiritual. A oração é como que o combustível. Primeiro a palavra, depois vem a oração, porque para orar eu preciso entender como orar, eu preciso saber quais são as promessas, os valores e princípios de Deus. Então, quando eu oro, eu estou me fortalecendo, eu estou recebendo de Deus o consolo, conversando com Ele. Por isso, o texto diz que essa viúva, ele abre dizendo que ele estava ensinando aos seus discípulos, e vai contar a parábola, a necessidade de orar sempre e nunca parar de orar. Eu já tive experiências na minha vida de receber respostas de oração rápidas e outras de anos, mas nunca desisti, porque na hora certa, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Orar sem cessar é viver na presença de Deus, que nunca falha com as nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5,17, pode pôr aí só para a igreja acompanhar. O segundo verso, ele vai dizer assim, acompanhe comigo. Havia então, ele vai agora para a parábola, havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. O juiz é descrito como alguém justo. E o Senhor está aqui falando que a igreja, entenda o contexto dessa parábola, ela tem um contexto de vida, um contexto da caminhada no processo de santificação, no processo de luta escatológico, até que ele venha. É o que ele está ensinando antes, no verso 17, ali no final, na última perícola. E agora ele vai falar, mas para isso vocês precisam encarar as injustiças dessa terra. E qual é a injustiça que ele conta aqui? Que numa cidade havia um homem que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Sem o temor de Deus, sem considerar qualquer outra coisa e qualquer outro homem. Esta é a figura oposta à vida, a Deus, ao nosso Senhor. Este homem e este juiz é a representação das injustiças, de como o mundo age, de como o mundo pensa. Ele não temia a Deus, ele não respeitava ninguém. E por isso o texto vai nos ensinar que nós precisamos nesta caminhada entender o que vamos passar e como é que vamos vencer. Aí ele diz, orando. Por isso ele abre dizendo, ore e não cesse de orar. Não desvaleça na oração. Irmãos, segundo os textos sagrados, aqueles que buscam na palavra, estudar a Bíblia, sabem que a coisa, como dizem, vai ficando apertadinho. O caminho da volta do Senhor, e a igreja vai avançando, e o tempo vai chegando, vai se aproximando, não vai ficar melhor, vai ficar mais difícil, o que não significa que você não possa desfrutar, gozar da presença de Deus e desfrutar da terra, mas haverá cada dia mais injustiça, mais pessoas que não temem a Deus e que não ligam para você. E ele está ensinando, é pela oração que a igreja, que vocês, apóstolos,
vão vencer tudo isso, porque eles iriam enfrentar um caminho difícil. Reconhecemos que há dificuldades, reconhecemos que há juízes nessa terra que são realmente governantes dessa terra que são injustos, mas Deus é justo e compassivo, digno da nossa confiança. Se o texto vai dizer no verso 2 que havia nessa cidade um juiz que não temia a Deus, Deus é o oposto desse juiz, e Deus é aquele que nós podemos confiar, porque Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. Perceba que o caminho da oração, descrito através dessa parábola, é para que você consiga, nesta caminhada com o Senhor, e esperando Ele, possa vencer tudo aquilo que vier como condição de injustiça sobre a sua vida. Reconhecemos as diferenças, as dificuldades, mas sabemos que Deus é diferente. Um governante corrupto, que ignora os pobres, ignora a Deus, não é como o nosso Deus, que é soberano, que é o governante geral e absoluto, criador dos céus e da terra, que ao contrário olha para os humildes e ampara o seu povo. É um contraste e não uma comparação desse juiz com o Senhor. Ele não compara o juiz com Deus, ele faz um contraste desse juiz com Deus. Olha o que Spurgeon vai dizer em um comentário dele. O contraste entre o juiz injusto e o Deus que nos ensina que até os ímpios cedem quando há resistência, perseverança, quanto mais o nosso Pai Celeste. A parábola também vai nos ensinar que, apesar de ter pessoas que agem assim, aqueles que conhecem Deus e aqueles que perseveram na sua caminhada e comunhão com Deus, agirão diferente. O contraste aqui é que, se um homem que não teme a Deus vai julgar e muitas vezes vai fazer, e não por justiça, mas por não ser incomodado, Deus faz por amor. Deus faz porque Deus ouve, escuta o seu povo em amor. Deus é juiz e julga com justiça, ao contrário desse juiz posto na parábola, enquanto o mundo julga com parcialidade. Salmo 7, verso 11, pode pôr aí para que a igreja veja e leia. Perceba, nós vamos parar diante das injustiças dessa terra. Você vai desistir porque você foi injustiçado, ou porque alguma coisa parecida vem acontecendo, ou você vai perseverar, como o verso abre, ensinando: ore e não desvaleça jamais. Olha o verso 3, o que vai nos ensinar em terceiro lugar. Havia também naquela cidade, naquela mesma cidade, uma viúva, que vinha a este juiz dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. Na mesma cidade havia a figura desse juiz, que é um contraste daquilo que é o nosso Senhor, e havia uma viúva. Se havia um homem com poder e que muitas vezes usava esse poder de forma errada, havia agora a figura de uma viúva que era desamparada, é o símbolo daqueles que não têm a quem recorrer, daqueles que não têm muita coisa, que realmente precisam de um socorro divino, celeste, do nosso Pai, porque socorrer alguém, não é assim que a gente escuta a maioria das pessoas quando ouvimos essas matérias durante o jornal do meio-dia, o da manhã bem cedo ou da noite, quando as pessoas estão aí no sistema de saúde e falam: olha, isso aqui não tem ninguém, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho, estão aqui às vezes, e ninguém olha. A quem essas pessoas vão buscar? A quem essas pessoas vão se recorrer? Aquela aposentadoria que é legítima, que é legal, que já se cumpriu o tempo, que as pessoas não conseguem, aquele auxílio que está tudo sendo provado, o indivíduo chega como Daniel, de muleta, todo arrebentado, e por algum motivo eles não liberam. E eu estou falando de casos que seriam legítimos. A quem essa pessoa que não pode pagar nenhum advogado vai recorrer? A figura dessa viúva é exatamente eu e você, que em um mundo com tantos poderes e de injustiça, e que a grande maioria não teme a Deus e não liga para os homens, nem gosta dos homens no sentido de querer fazer justiça. Deus é este que diz: persevere em oração. Nós somos essa viúva, irmãos. Se o mundo é representado por este juiz iníquo, se é o contraste do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, nós somos a figura dessa viúva, que por vezes somos
nos sentimos abandonados e injustiçados. A viúva é o símbolo da vulnerabilidade, que clama por justiça. E o termo aqui, a palavra aqui no original, é justamente isso, que clama para que se faça justiça. Sua resistência é referente à sua fé em buscar a Deus, é que vai fazer a diferença. Qual é a arma que você tem? Qual é o poder que você tem? Qual é a influência que você tem? E ainda que tivesse, vai acreditar e vai confiar? Maldito o homem que confia em outro homem, diz a palavra de Deus. Se não é a nossa fé em Cristo, se não é a nossa comunhão com Ele, a nossa perseverança em dizer: Senhor, faça justiça, Senhor, olha a minha causa, por que você vai desistir? Então, nós somos representados no texto, na parábola, que pode ter sido uma história real ou apenas uma ilustração que Jesus conta para mostrar como devemos nos comportar nessa caminhada e nessa jornada, até que Ele venha, porque enquanto Ele não vem, estamos sujeitos a passar por essas coisas. Devemos imitar a viúva, buscando a Deus com ousadia, mesmo em nossas fraquezas. Ela talvez nem tivesse trajes adequados para ir àquele juiz. Talvez não tivesse condições de ter interlocutores para chegar. Mas ela não desistiu. De alguma forma, essa viúva perseverou. E ela foi. E ela não desistiu da sua causa. Ela dizia: faça-me justiça, o que significa que era algo legítimo que ela precisava. Quando a gente vê um filho que fica chorando e clamando, pedindo alguma coisa, ou reclamando de alguma coisa porque está com dor ou com algum incômodo, qual o pai e a mãe que, por mais cansado, desgastado, não vá atender? Deus é pai. E ele compara a paternidade humana com a divina, e dizendo: Deus não faria justiça? Vocês que são homens e são maus fazem, por que Deus não faria? A viúva nos ensina que a oração perseverante é a arma dos fracos contra a injustiça do mundo. Como é que você tem usado essa arma poderosa? Você tem alguma outra condição, e ainda que tenha, é isso que você usa? Ou você não sabia que o servo de Deus tem ao seu favor essa comunhão com o Pai? E nesta comunhão de relacionamento com Deus, de falar e de persistir, pedindo a Deus que venha o seu reino, que a justiça de Deus se manifeste através do seu poder, para que a sua vida, para que você nessa caminhada possa ser guardado, confortado pela presença do Senhor. A fraqueza da viúva se transformou em força pela sua fé, clamando a Deus. Você é fraco, mas o seu Deus é forte. Na verdade, ninguém precisa ser forte. Nós servimos a um Deus forte. Nós somos fracos, mas o nosso Deus é poderoso. É como um filho que às vezes olha assim e vê uma situação de perigo e ele fala: ah, mas meu pai está aqui, minha mãe está aqui. O pai, que é a figura da força, fala: eu não estou com medo, porque apesar de eu não ter condições, meu pai está aqui comigo. Nós precisamos entender isso. E a nossa arma é a oração. Coloque o Salmo 34, verso 17, para que a igreja possa ver e entender. Mas vamos ao verso 4 do capítulo 18 e o verso 5. Olha o que ele diz, seguindo: ele por algum tempo, o juiz, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgar-lhe-ei a sua causa, para não suceder que por fim venha me molestar. A palavra aqui, na tradução, os irmãos já devem ter ouvido disso, fala em dar um tapa ou dar um soco nos olhos. Esse é o emprego original dessa palavra. Esse juiz, ele foi vencido. E aqui nós vamos aprender algumas coisas interessantes quanto à oração e o poder da oração perseverante. Ela estava lutando contra alguém muito mais forte que ela queria justiça.
E esse juiz não temia a Deus, e alguém que não teme a Deus não vai nem a homem algum, ele considerava. Mas essa viúva nos ensina, porque o juiz vai dizer: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas pelo fato dessa viúva me importunar de dia e de noite, eu vou atendê-la antes que ela acabe com a minha vida, de fato, ou de forma que eu não tenha mais paz. Como se me esbofeteasse, como se tivesse me dado um soco, é o que o juiz está dizendo. Irmãos, atente-se para isso, como a oração, como a postura de um crente que sabe com quem anda, e que sabe como ele nos ensina a andar em um mundo de injustiça, onde temos causas que muitas vezes nós olhamos e agora o que eu vou fazer? Se não é aprender com o Senhor, que nesta caminhada a oração é a nossa grande arma de comunhão, de guerra, de dizer: Deus, muda isso, porque só o Senhor pode mudar. O juiz cede pela insistência da viúva, não por justiça. O justo juiz é Deus. Aliás, a parábola é o juiz iníquo, injusto. Ele não cede por justiça, ele cede porque pela perseverança desta viúva. E aqui nós aprendemos o quanto é importante buscarmos a Deus e perseverarmos. Há tantas pessoas que desistem. O livro de Daniel é uma passagem interessante, que Daniel começa a orar quando ele descobre nos escritos da lei que havia um tempo determinado para que Deus se lembrasse do seu povo. Estou falando dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Aquele texto ensina, quando Daniel descobre, Daniel se põe a orar. E pedindo a Deus: Senhor, está escrito, Senhor, por favor, Senhor, atende o teu povo, Senhor, chegou o tempo. E o texto vai retratar uma guerra espiritual, o texto vai retratar a perseverança de Daniel, e um anjo chega para Daniel, depois de alguns dias, e fala: Daniel, desde o primeiro dia que colocasse os seus joelhos para buscar a Deus em oração, ele ouviu, e eu saí para trazer a sua oração, mas eu fui impedido. Ele, de alguma forma, ele está dizendo: eu fui resistido por um príncipe das trevas. Então o Senhor mandou reforços, e Miguel, que é o anjo da guerra, o anjo forte do Senhor, foi enviado, e eis, estou aqui porque tu perseveraste. Percebe isso? Aquele texto ensina que há uma batalha, há uma guerra, e muitos não prevalecem, não recebem a resposta, porque desistem. Deus, desde o primeiro dia, o texto em Daniel diz que ele ouviu, mas Deus tem o seu tempo. Deus quer nos treinar, nos capacitar. Deus é soberano. E a gente percebe aqui também, agora, um paralelo com essa viúva que insistiu e dobrou esse juiz, não por justiça, mas porque importunou ele. A palavra aqui é sem dar descanso. Ela não deu descanso aos ouvidos daquele juiz. Ela transtornou ele através da oração. Nós precisamos aprender sobre isso, irmãos. Se um juiz injusto respondeu à perseverança de uma mulher, de uma viúva desamparada, quanto mais Deus, que é fiel, não ouvirá os seus. O problema não é Deus não estar te ouvindo. Talvez seja você desistir todo o tempo daquelas coisas que você coloca como parâmetro. Porque a gente não só ora por causa de uma guerra. O texto aqui nos ensina nesta caminhada em busca deste fim escatológico, das injustiças dessa terra. É verdade, mas oração não é apenas para pedir. Orar é falar com Deus, é comunhão com Deus. Imagina uma família dentro de casa que não se fala, um esposo e uma esposa que não se comunicam, um filho que não fala com o pai. Imagina pessoas dentro do mesmo lar e que não se comunicam. Oração é comunhão. Mas a partir dessa comunhão, agora eu entendo que eu também posso clamar ao Senhor. E é o que acontece aqui. E esse juiz é vencido pela persistência dessa viúva. Sabe aqueles vendedores de praia? Eu vou usar a praia porque eles são muito insistentes, muito insistentes. Porque a gente está parado, você está estático ali, então é a melhor ilustração que tem. E eles ficam para lá e para cá, 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 e para lá e para cá. E tem uma hora que você fala: não, eu vou comprar, eu vou comprar. Você às vezes nem quer, eu vou comprar porque esse homem parar de vir aqui. E acontece demais.
se já aconteceu com você. A insistência daquele que precisa. E por que o vendedor ambulante faz isso? Porque ele precisa vender. Ele tem ali uma cota que ele colocou naquele compartimento de churrasquinho, de sorvete, sei lá do que, de picolé, e ele precisa vender para sustentar a família dele. Deus não se cansa das nossas orações, mas Ele se deleita na nossa comunhão com Ele. Por isso, muitas vezes, Deus permite um tempo que às vezes achamos que está atrasado, está demorando. Deus não se cansa de você falar com Ele. Ele se deleita na sua busca a Ele, em comunhão. Enquanto estamos orando, nesses processos, Deus está forjando, ensinando e colocando coisas no nosso coração que nós não tínhamos. O clamor persistente move o coração de Deus e nunca muda aquilo que Deus quer fazer. Eu vou repetir. Um clamor persistente move o coração de Deus, não muda a sua vontade, mas move o seu coração e também lhe faz um crente mais fervoroso. Porque no fim Deus já sabe o que vai fazer, a hora que vai fazer, Daniel. E esse é o interessante de entendermos com uma pequena viúva, Deus pega um símbolo tão frágil, e era um símbolo frágil naquela sociedade para dizer que como alguém pequeno, frágil e muitas vezes sem nenhuma possibilidade consegue vitórias. A igreja é esse símbolo na terra. A igreja de Jesus são esses que as pessoas debocham e acham que somos doidos, que somos sem noção, que somos sem influência. É verdade, somos tudo isso aqui nessa terra, mas temos um Deus nos céus que nos espera um dia e que disse: enquanto vocês estiverem aí nesse mundo injusto, com pessoas injustas, vivendo injustiças, clame a mim e eu responderei a vocês. Responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes, eu ensinarei. Coloca o verso 7 de Mateus, verso 7, capítulo 7, verso 7 e 8, para que os irmãos possam olhar. Indo para o fim, meus irmãos, vamos para o verso 6 a 8, o que diz o texto sagrado. Disse o Senhor, olha o que Deus diz sobre a história que Ele conta. Ouviu o que disse esse juiz iníquo? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em atendê-los, digo-vos que lhe fará justiça prontamente. Agora, olha aqui o ponto escatológico, fora o verso 17 final, do 17, olha aqui o que ele vai dizer. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé nessa terra? E é por isso, Jétro, que ele vai ensinar os discípulos como se viver nessa terra. É por isso que este texto tem uma conotação escatológica. E é por isso que o capítulo anterior termina Jesus dando instruções do que iria acontecer. Vai um, fica outro. Está lá escrito, depois você lê o finalzinho do 17. E agora ele fala como o crente deve viver, e como ele vai sobreviver, e como ele vai vencer, e como ele deve agir nessa terra. E ele aponta a oração como a saída para o crente, dizendo que você terá comunhão com Deus, e tendo comunhão com Deus, você alcançará a sua graça, vitória e a bênção do Senhor para suportar tudo isso que a terra nos impõe, uma terra caída. É lindo demais esse texto, quando nós entendemos ele pelo fato e como ele foi narrado e por que ele foi narrado. Agora, nesse último verso, ele vai dizer: encontrará porventura o Senhor fé na terra? Jesus aplica a parábola, afirmando que Deus, ao contrário do juiz iníquo, fará justiça. Aqui a palavra é justiça, no original, rapidamente. Não fará justiça, Deus não atrasa, Deus não adianta. Eu e você ficamos por causa da situação que estamos vivendo, mas na verdade Deus está forjando eu e você. O que acontece aqui é a soberania de Deus, o tempo de Deus é perfeito, irmãos. Quantas vezes eu tive que passar situações na minha vida e ser resistido terrivelmente,
em questões dessa vida, ser resistido, desejar alguma coisa e tentar, irmãos, de todas as formas, e nada dá certo. Eu falo, não é possível uma coisa dessa. E quando chega o tempo de Deus, quando chega a hora de Deus, e que você não desiste, simplesmente a coisa acontece assim, você não faz nada, absolutamente nada. De repente, uma situação que Deus permite, Ele cria, e aquilo que parecia uma resistência, eu não entendi, o que aconteceu? É porque era o tempo de Deus, era a hora de Deus. E quando a hora de Deus chega, nada pode impedir. Devemos confiar na promessa de Deus e perseverar em fé, mesmo diante das supostas demoras. Alguma coisa em sua vida que você vem lutando, orando, pedindo, e ainda não aconteceu, irmão, irmã, você em casa. Você tem perseverado como essa viúva? Sim, pastor, tenho. Então entenda, Deus em sua soberania já preparou a hora, o dia, o momento para que a sua resposta seja atendida. Porque Deus nunca falha, Deus jamais falhará. Uma ilustração para isso, podemos pensar num vigia noturno que espera o amanhecer do dia. Ele anseia, ele não pode antecipar o dia, mas ele anseia, com esperança. É assim que o crente deve se portar. O vigia não pode trazer meia-noite, ele falar, eu queria que fosse 6 horas, então aconteça agora, vire 6 horas. Ele não pode fazer isso, mas ele tem uma esperança dentro dele. As 6 horas vão chegar e eu vou ficar livre, e eu vou poder ir para casa. O crente, nesta dinâmica de Deus, caminhando para a sua vinda, vivendo no mundo caído, cheios de injustiça, ele anseia, através dessa comunhão com o Pai, em oração, em esperança, que este dia chegará, que o dia da resposta sobre aquilo que você tem colocado diante de Deus vai chegar, porque Deus não tarda, Deus sempre chega na hora certa. Amém? Olha o que Spurgeon vai dizer também aqui nesse comentário. A pergunta de Jesus sobre a fé nos alerta para a tentação de abandonar a confiança em Deus. E é isto que muitas vezes acontece, e os naufrágios acontecem na fé. As pessoas não prestam atenção no que o Senhor diz. Ele diz, ouvi o que esse juiz iníquo disse. Então ele diz, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Olha o paralelo. Mas muitas vezes desistimos, paramos no meio do caminho, porque não deu, nós somos imediatistas, vivemos aquilo que chamam a geração micro-ondas, é assim, o sinal mal abriu, a gente já está com o dedo na buzina, as coisas são assim, ninguém tem mais paciência com fila, a tolerância está por... O mundo está nos fazendo assim, mas o Senhor nos convida, como essa viúva, a perseverar, a ter paciência, porque o texto sagrado vai dizer que a paciência gera a perseverança é a esperança. Paulo vai escrever isso, e muitas vezes é Deus na sua didática nos ensinando, nos adestrando a viver, e Ele usa uma simples viúva e um juiz iníquo. A fé que ora sem desanimar, verá a justiça de Deus brilhar um dia. E por isso eu quero te animar, nunca desista. Coloque aí Hebreus capítulo 10, verso 37. Eu quero ir para lições que nós podemos tirar desse texto. Os músicos podem vir. E eu queria que você estivesse atento. A primeira coisa que a gente aprende nessa simples parábola, fora tudo que já vimos, é a perseverança na oração. A oração contínua é a expressão de uma fé viva. Coloca para mim 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. A fé viva é esta fé que ora sem cessar, que ora sem parar. Deus respondendo ou não respondendo, eu não paro, eu não desisto. Por quê? Porque eu confio, porque a esperança está enchendo o meu coração, está me fortalecendo, viver tudo isso me fortalece, dói, mas está me fortalecendo, gerando esperança e fé.
Então nós aprendemos que a oração do crente deve ser perseverante. Não é só orar na quarta-feira, não é só orar aqui no culto de domingo. Eu devo ter uma rotina. Você não deixa de comer, não deixa de dormir, não deixa de acordar, não deixa de trabalhar, não deixa de se divertir. Por que deixaria de orar? A vida do crente, a vitória do crente está nessa comunhão e nessa perseverança. Não criei isso, é Deus que determina que seja assim. Deus sabe tudo, Deus controla tudo, mas Ele deseja, como essa viúva, que a gente persevere e clame por justiça. Então, meu irmão, clame por justiça, e para que ela aconteça, persevere em oração. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é confiança na justiça de Deus. Ora, o juiz da parábola é iníquo, não teme a Deus nem homens. E daí? Deus responde aos seus, sempre, mesmo que pareça demorado. Bote o Salmo 37, verso 5. Deus não adianta, Deus não atrasa. Deus chega na hora certa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esse é o chamado do crente. A parábola nos ensina isso. Essa viúva não desistiu, ela creu na justiça de Deus. O homem era injusto, mas Deus é justo. Deus é o oposto desse juiz. Terceiro, fé em tempos de espera. Ninguém gosta de esperar. As crianças não gostam de esperar. A gente precisa treinar os filhos desde pequeno a esperar. Muitas vezes um coração ansioso. Por que você precisa fazer isso, pai? Porque senão você não vai preparar o seu filho para o futuro. Porque a espera é parte do processo da vitória. Porque às vezes tem a hora certa. Na guerra, Jétro, tem a hora certa. Muitos generais na história recuaram. E o inimigo falou, correram, perderam. Não. O cenário não era adequado. A hora não era adequada. Tudo conspirava para não ser aquele momento. Ele não desistiu da batalha, ele apenas teve paciência. Quando os seus subordinados, agora, vamos matar. Davi passou por isso. Davi teve oportunidades de assumir o reinado, mas de forma que os seus homens queriam que ele aproveitasse as oportunidades e tirasse a vida do rei que estava em exercício, Saul. E Davi falou, não farei isso, não quero isso. Vou esperar no Senhor, mas a sua vida está em risco. Vou esperar no Senhor. O texto que nós lemos, entrega o teu caminho do Senhor, espera nele, o mais Ele fará. Davi não precisou matar o seu rei. Ele confiou em Deus. Fé em tempos, de espera. Devemos manter a fé até a volta do Senhor, resistindo ao desânimo. Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Se a parábola está nos ensinando sobre escatologia, sobre a caminhada, a peregrinação numa terra de injustiça, mostrando a nossa fragilidade e o que vamos enfrentar, e como o mundo é representado nesse juiz, precisamos aprender aqui, que nós precisamos depender de Deus. Portanto, convém-nos atentar com os mais diligentes para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós não desviemos delas. Da esperança proposta, da fé colocada, nós não podemos. Quarto ponto que aprendemos aqui nessa parábola, humildade e dependência de Deus. Como a viúva reconheceu, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. Ela sabia, se Ele não julgar, não há esperança para mim, ainda que fosse o iníquo, mas ela venceu pela perseverança. E nós precisamos ter essa humildade e essa dependência. Irmãos, nem sempre será como a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas não importa, ser humilde para entender isso e persevere, dependendo de Deus. Se você depende de Deus, então confie em Deus. Tiago capítulo 4, verso 10. Tiago 4, verso 10, coloque aí. O que diz o texto sagrado? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Deus nunca falha. Deus sempre estará com você. Persevere, não desista. E por fim, aprendemos nesse texto que a esperança é o reino do Senhor.
esperança no reino de Deus. Apocalipse 22, 20. A justiça final de Deus é a carta certa, no tempo certo e perfeito para as nossas vidas. Nós precisamos entender, essa viúva perseverou, e na hora certa, aquele juiz se manifestou a favor dela. Apocalipse 22, 20. Na hora certa, Deus virá. Deus não atrasa, Deus não adianta. Aqueles que testificam essas coisas dizem, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Um dia tudo isso vai terminar. Um dia tudo isso vai acabar. Ele tem vindo e ele virá definitivamente um dia. Por isso o Senhor fortalece o coração dos seus discípulos, fortalece o coração da sua igreja, dizendo, tereis aflições, persevere em oração. O desejo do meu coração é que nessa noite a gente possa ter entendido a importância da oração nessa caminhada. A oração faz parte da nossa história e do final escatológico que teremos. A oração faz parte de como vencermos nessa vida. A oração faz parte da nossa comunhão, confiança, perseverança, paciência, humildade, humilhação nessa terra. Mas, sobretudo, a oração nos ensina que no fim Deus sempre vem, porque Ele sempre escuta a oração daquele que persevera humildemente diante dEle. Amém? Em qual área da sua vida você precisa perseverar? Queria que você curvasse sua cabeça nesse momento e você falasse com Deus, Senhor, eu tenho sido tão precipitado, eu tenho colocado minha vida e áreas da minha vida, insistido, guerreado, me chateando com homens, brigando, me desgastando, em situações, Senhor, que talvez eu não tenha entendido que o Senhor está querendo trabalhar no meu coração, transformar meu coração, me dar paciência, perseverança, me ajudar nessa comunhão. Não é para eu parar de ter comunhão com o Senhor, mas é para eu aumentar essa comunhão com o Senhor, de entender que eu não vou mudar a sua vontade, mas eu vou me relacionar mais profundamente contigo, de que o Senhor nunca deixou de escutar, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Meu irmão, qual área da sua vida você precisa de vitória? Como está a sua vida de oração? Como você tem visto e andado no caminho da oração? Jesus nos ensina através dessa história, dessa mulher.